Boa tarde a todos e agradeço a organização Portugal Participa, todos os organizadores para o convite. Mando saúdo também do município de Monza, que mandou-me que não sou que sou eu consultor do processo, o que ajudou o orçamento desenvolver o orçamento participativo no município de Monza. E vou descrever o primeiro ano desse processo. Geralmente na Itália está vivendo uma nova época, nova onda de orçamento participativo, depois que parou um pouquinho e agora está começando a desenvolver muitos mais orçamentos participativos, ajudados, eu acho, também pela internet, que vai desenvolver as ideias que estava confinada num setor limitante de cidadãos nos anos passados. E Monza, como pode ver, foi desenvolvido o ano passado, no orçamento 2014-15, e vai começar o mês que vem o segundo ciclo, porque está esperando desenvolver os projetos do ano passado. E essa é a cidade de Monza. Está colocada na Lombardia, no norte, na região mais rica da Itália. É uma das cidades maior da Itália, 33, mais de 8 mil municípios na Itália, e também uma das mais ricas. O orçamento de 650 milhões de euros. Isso porque as slides parecem um pouco em conflito, porque foi um orçamento participativo bem barato. O custo para organizar o processo não foi muito alto para ser uma cidade de 120 mil habitantes, mas foi para algum sentido uma fortuna, porque o staff do município foi trabalhando muito por causa do seu limite, não? E esse foi um bom resultado, porque fomos escutando isso de manhã, que o trabalho dos municípios tem que ser fundamental porque um processo funcione. Um dos problemas na Itália é que muitos municípios são entregados às consultorias, eles fazem, o município está envolvido pouco no processo. Aqui o ofício foi dedicado sobre o orçamento participativo. E então também foi bem barato, e nós conseguimos ajudar nesse processo porque eu faço parte de uma rede que eu trabalho na universidade também, então essa tem a oportunidade de desenvolver projetos com o suporte dos financiamentos da universidade, e não da último o financiamento europeu da Empatia. Aqui é um orçamento participativo de freguesia, não é distrital, não é regional, porque foi um erro de terminologia. Foi de freguesia que foram canceladas pelo governo nacional, de menos de 100 mil habitantes, mas muitos municípios querem desenvolver instituições locais, distrituais, para apertar-se ao cidadão. Então, foi um orçamento participativo dividido para as 10 freguesias, e onde, vamos ver, 80 mil euros para cada região, cada freguesia, e foi dividido entre os orçamentos para obras e orçamentos para serviço. Esse foi bem importante, essa distinção, porque o budget era muito pequeno para as obras, então conseguiram chegar a muitas propostas de serviços, de projetos culturais. E foi também um orçamento deliberativo, então o cidadão pode formular propostas, seleciona essas propostas que passam em fase e definem os projetos para o voto e votam também os projetos. Então, completamente deliberativo. E também foi um orçamento híbrido, então foi desenvolvido online e offline. Quase todas as ações do cidadão poderiam ser feitas online, offline. Online, tínhamos um portal, a plataforma web, onde o cidadão pode ser informado, por fazer propostas, debater as ideias, fazer o ranking das propostas e votar também com uma procedura autenticada, autenticação para não permitir o dobro voto, com código fiscal, documento de identidade ou um código de verifica pelo SMS, para autenticar o account dos votantes. E também foi offline. Foram feitas 10 assembleias deliberativas, cada um para cada bairro, 10 centros de freguesias, onde tem ofícios do município para o suporte no voto, no todo o tempo todo do processo,
e muitos materiais também de papel, não, para desenvolver, para promover o processo no território. Essa é uma interpretação do processo. É um orçamento participativo relacional. Eu gosto de dizer que é relacional. Está mais concentrado na criação das relações entre as pessoas é a transmissão das ideias, informações entre as pessoas, e relações entre o cidadão e também o município e as associações também, mais que concentrado nas obras, na eficácia e na qualidade da demanda, das propostas. A qualidade da proposta tem que ser o resultado das boas relações que se instauram entre as pessoas no processo. E essa é a durada do processo, começou no junho e terminou no março. Tive um tempo muito largo na fase 3 de avaliação das propostas e construção dos projetos. Ok, esse aqui é o processo, peço desculpa. Então, o processo é organizado em 4 fases. A primeira fase, informação, debate e formulação das propostas. Quando as pessoas formulam as propostas, depois podem apoiar, sustentar as propostas que eles querem que sejam desenvolvidas e transformadas em projetos. Então, as propostas mais apoiadas passam para a fase de codesign, de construção. Então, os delegados que representam as propostas trabalham junto com o município, com os técnicos, para mudar as propostas que não eram fatível, não? Fatível, viável, que não era mais ou menos viável, e tornar em projetos com budget é uma descrição viável também. E depois a votação final dos projetos que foram construídos. Esse é o processo. É relacional por quê? Porque uma das novidades do processo que não tem em muitos orçamentos participativos é o dobro momento eleitoral. O primeiro é o apoio às propostas. Cada um pode fazer propostas e depois, na fase segunda, as pessoas podem suportar qualquer proposta que querem. Isso é importante no nível relacional, por quê? Porque as pessoas que fazem propostas têm que buscar o apoio do cidadão. Então, ele tem que, como se diz, spread. Ok. Tem que promover as propostas entre o cidadão. Então, isso consegue fazer uma difusão das ideias, das propostas, das demandas, não? Ao nível territorial. É importante essa fase 2 para isso. E também para dar uma legitimidade às propostas que são promovidas. O último tem uma votação final que confira as propostas prioritárias. Tá? Os atores protagonistas. Aqui é outra inovação que nós desenvolvemos, porque já no município de Monza, antes de começar o orçamento participativo, eles desenvolveram consultas de freguesias. São consultas que são formadas pelos membros das associações territoriais locais. Eles são consultados para qualquer instância pública do município. Então, eles entraram dentro do orçamento participativo, que geralmente é um processo para o cidadão, mais que pelas associações. Né? Mas foi bem inovativo, porque nós conseguimos fazer uma experimentação cultural, de troca cultural sobre as associações. Por quê? Porque o papel dos cidadãos é fazer propostas, apoiar as propostas para que passem a fase, construir os projetos e votar os projetos. Então, participam em todas as fases. Qual é o papel dos conselhos da região? Ela foi fazendo uma mudança cultural entre os membros das associações, que geralmente eles se percebem representantes do território. Não? Então, as propostas deles têm que ser representativas, não necessita de legitimação. Então nesse orçamento participativo, ele que faz? O papel dele foi de facilitar o acesso do cidadão dentro do processo. Então, as assembleias deliberativas nas freguesias, eles foram assembleias das consultas, os conselhos, que foram, pela primeira vez, abertas ao cidadão. Então, junto com eles construem as propostas também para que participem no orçamento participativo. O segundo papel é também fazer propostas que são
entra em competição com as propostas do cidadão também. Então, ele tem que buscar legitimidade também das propostas deles, não? E isso, na plataforma, eles são reconhecidas como um marco, um selo, não? E para dizer que são propostas construídas no território com assembleias deliberativas em persona. E o último, essa outra inovação, avalia os projetos. Então, eles podiam votar os projetos na fase final do orçamento participativo e o voto das consultas era uma percentagem do voto total. Então, ele tive a oportunidade de incidir no resultado final, mas pelo 10, 15% do voto cidadão das pessoas. Então, isso foi bem interessante porque as associações das consultas, dos conselhos, ele tem o medo de votar propostas que depois não serão votadas pelo cidadão. Então, tive uma vontade de interpretar o voto do cidadão no voto dele dentro do conselho. Esse foi um processo muito interessante também. E o município também tem um papel de organizar e facilitar a participação e avaliar tecnicamente, só uma avaliação técnica, não política, as propostas e os projetos do cidadão. Vamos ver alguns resultados, assim vamos terminar. E no primeiro ano, a participação total foi de 4% da população. E foi um bom resultado, além porque todos os cidadãos foram autenticados na fase da votação e na participação física, claramente. Então, foram todos os votos autenticados pela internet, com SMS, com dados fiscais, dados pessoais, bem restritos. E essas foram as propostas submetidas no início, e 40 foram os projetos vencedores. Então, foi bem distribuído também, como acontece também em Cascais, que cada freguesia tive mais de 2 ou 3 projetos aprovados. Então, a legitimação foi bem alta. Vindo pelo Departamento de Informática, claro que uma das pesquisas maiores que nós fizemos é o raporto entre offline e online. Quem participou mais offline, quem participou mais no online. Então, as duas fases que as pessoas podiam votar, no início e no fim, interessante como o último foi 60% offline, além da primeira fase, da fase segunda, que era 60% online. Porque na fase do voto, o município fez um investimento maior, fazendo os pontos de votações, 60 pontos de votações nas freguesias, nos bairros. E esse resultado em termos de gênero também é de idade. As mulheres participam sempre mais nos orçamentos participativos, eu acho, não? Mais ou menos. Aqui o percentual foi bem alto. Bem alto também da percentual no nível da cidade, como pode ver aí embaixo. E a coisa interessante é que participaram um pouco menos na internet, um pouco mais no território as mulheres, não? Como pode ver. E outro dado que essa é outra coisa interessante, que participaram menos na formulação de propostas. Aqui participaram mais os homens como proponentes que as mulheres. As mulheres participaram mais nas fases eleitorais de apoio e de votação. E também a coisa importante do orçamento híbrido é no processo de Monza, qual que foi? Mira aqui é a votação na internet, essa aqui é a internet, essa aqui foi a participação offline. Os jovens conseguiram participar mais na internet, claramente, e balançou, esse processo híbrido balançou a participação offline dos mais dos idosos, né? Claro. Participação que foi bem alta no nível offline, claramente, não? Por que também? Porque o município foi fazendo os pontos de votação nos horários que a gente trabalha. Então, a maioria das pessoas foram pessoas retiradas. Esse é um dado também bem interessante. E também um dado interessante o nível dos jovens que fizeram propostas que eram mais alto que em outras percentagens de estilo de participação. Vou terminar. Esses são tipos de projetos, como pode ver, a maioria são culturais, porque o budget não permitia fazer muitas obras
com 60 mil euros, não? Então a maioria foram escolas, foram centros culturais que promoveram livrarias em todas as propostas que mais ou menos conhecem, que são resultado do orçamento participativo. E agora a cidade de Monza está desenvolvendo também uma parte do site para o monitoramento dos projetos e agora estão terminando de começar todos os projetos do ano passado para começar um novo ciclo do orçamento participativo, claro, porque uma das questões é a trust, fiducia, como se diz? Fiducia? Confiança do cidadão. Então, se ele vê que os projetos estão já sendo desenvolvidos, ele participa com mais ativismo no ciclo segundo. Obrigado, terminei.